canção que é desse campo tão verde, que é do riacho de águas cristalinas, que é da esperança que eu vi ainda há pouco nos rostos tranquilos daquelas crianças, que é do amor, que é do perdão, que é da ajuda que se deve ao irmão, ou que é da ajuda que se deve ao irmão.
noite. Saudamos os nossos telespectadores, estão agora em sintonia connosco, ou já estão há alguns segundos em sintonia connosco. Bem-vindos ao nosso trabalho de hoje, agora para todos. Vamos começar e vamos cantar uma canção. Aquela foi só para ver se sintonizávamos as nossas mentes e não este brouhaha que nem deixava ouvir a música de fundo que está a ser transmitida. Que estava? Página 39. Pedimos, Senhor, a Tua proteção para os nossos trabalhos de hoje, a presença dos Teus mensageiros, a força, a graça e luz, para todos eles e também para nós, para que possamos fixar a nossa atenção na Tua mensagem e levar connosco aos nossos lares um pouco mais de coragem e de fé. Nos abençoa os trabalhos que vamos iniciar. Página 29.
Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurados vós que tendes agora fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas infelizes de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Infelizes de vós que estáis saciados, porque ireis ter fome. Infelizes de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao choro e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem ter lugar na vida futura. Sem a certeza no futuro, estas máximas não teriam sentido, seriam até engano. Mesmo com esta certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. É, diz-se, para ter mais mérito. Mas então perguntamo-nos por que é que uns sofrem mais do que outros? Por que é que uns nascem na miséria e outros na opulência? Sem nada terem feito para justificar esta situação. Por que é que a uns nada sorri, enquanto a outros tudo parece sorrir? Mas o que ainda compreendemos menos é ver os bens e os males tão desigualmente partilhados entre o vício e a virtude. É ver os homens virtuosos sofrer ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar a ter paciência, mas ela não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. No entanto, desde que aceitemos Deus, não o podemos conceber sem o infinito das perfeições. Ele tem que ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade. Sem o que não seria Deus, se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm então uma causa. E porque Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que cada um deve interiorizar. Deus pôs os homens no caminho desta causa pelos ensinamentos de Jesus e hoje, julgando-os suficientemente maduros para os compreender, revela-os completamente pelo Espiritismo. O mesmo é dizer, pela voz dos Espíritos. É uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Na verdade, nós fomos durante séculos habituados a saber que dependia do arbítrio dos homens a nossa possível felicidade ou a nossa possível liberdade espiritual.
Se nós formos fazer um inquérito aos cristãos, não falo nos católicos, aos cristãos de uma forma geral, embora os católicos sejam em maior número, não vamos fazer nenhum inquérito à religião católica, é aos católicos, ou aos protestantes, ou aos evangélicos, ou a todos esses grupos que estão integrados nos cristãos. Poucos saberão, e os poucos que possam saber, de alguma forma, resultam daquilo que os filmes hoje vão mostrando. Filmes de Hollywood, com certeza que também há filmes espíritas que mostram essa realidade, mas há filmes das várias instituições cinematográficas que vão trazendo a verdade de duas vertentes fundamentais. Uma é a comunicação dos espíritos. Quando os pequenitos na Cova da Iria viram a Senhora, foi uma manifestação do Espírito. Teve-se, como consequência, passado 15 anos, a ideia de que foi Maria Santíssima, Maria de Nazaré, Maria Mãe de Jesus, quem apareceu na Cova da Iria. É verdade que as crianças também não sabiam definir muito bem. Era um espírito mais brilhante que o sol, segundo as suas palavras. E realmente, quer dizer, não fazia a mínima ideia quem era a Mãe de Jesus, se era desta maneira, se era daquela maneira. Hoje também há a Mãe de Jesus negra, como é a Virgem de Częstochowa, na Polónia, que é a Virgem negra. Já não falo na Senhora da Aparecida, porque a Senhora da Aparecida no Brasil, de facto, não é negra, nem é mulata, nem é mestiça. Aquela estatueta que apareceu no fundo do rio, com os anos que ela esteve mergulhada na água, tornou-se escura. E então passou a ser chamada Senhora da Aparecida, que apareceu no meio do rio. E como já estava deteriorado pela água e pelo tempo, era uma virgem escura. Poderia ser mestiça, mas sabe-se que era uma imagem da Nossa Senhora da Conceição. A Nossa Senhora da Conceição, que foi proibida pelos dirigentes religiosos católicos, foi proibida de fazer parte das figuras, dos espíritos luminosos, foi proibida para os negros. Os negros do Brasil estavam proibidos de falar em Nossa Senhora da Conceição. E então passaram a designá-la como Iemanjá, a deusa das águas, a Senhora das Águas. Já há muitas senhoras, mas certamente que nós sabemos que Maria era nazarena, pertencia aos nazarenos, e os nazarenos eram, de uma forma geral, louros, usavam os cabelos até aos ombros. Não eram, como aqui há uns 2 ou 3 anos apareceu aí, digamos, num arranjo informático de qualquer gente da Suécia ou da Noruega, dos países nórdicos, que aparecia Jesus como assim um mestiço, cabelo negro, bem encarapinhado e tal. Segundo um crânio que tinha sido descoberto do século II, e até imaginaram que aquilo seria Jesus, e fizeram uma adaptação, e fica uma figura realmente, que não é aquela figura que passou à história como sendo nazareno, como sendo de facto Jesus Nazareno, Jesus de Nazaré, como sendo de facto louro, com os cabelos compridos e olhos azuis. Enfim, quer dizer, tudo isso resultou muito das deturpações, das alterações que foram feitas ao longo da história. Jesus, mais do que ninguém em toda a história religiosa, comprovou que os espíritos se comunicavam com a Terra. Mais do que ninguém. Se nós formos pegar no Evangelho e lermos de fio a pavio, de uma ponta à outra, nós vamos ver numerosíssimas manifestações dos espíritos. Sejam de luz, ou sejam espíritos atrasados, espíritos inferiores, espíritos diabólicos, como a gente queira dizer. Nomeadamente quando aparece o endemoniado gadareno, o endemoniado de Gadara, que vivia nas furnas. As furnas eram grutas nas montanhas onde enterravam os mortos. Basta dizer que Jesus também foi sepultado inicialmente numa sepultura com uma pedra, com uma tipo modo moinho à porta, não é? E eram sepultados ali, nas montanhas, nessas grutas das montanhas. E, portanto, quer dizer, ele vivia, esse homem de Gadara, vivia perseguido, envolvido, subjugado pelos espíritos inferiores. Quem és tu, Jesus de Nazaré? E tu quem és? Respondeu Jesus. E aquele endemoniado respondeu:
nós somos legião. Era um homem. Porquê é que falou em nós? Porque era um porta-voz de uma legião de espíritos. Legião é uma quantidade grande de espíritos, era por similitude com as forças de Roma, com as tropas de Roma, com os exércitos de Roma, que eram constituídos por legiões. Hoje há pelotões, companhias, batalhões, regimentos, etc. Mas, naquela altura, eram as legiões romanas, que eram grupos de soldados, grupos de tropas, comandadas por centuriões, etc. Porque também havia uma divisão que era a centúria, fazia parte das legiões. E, portanto, como era muita gente, a legião, então, nós somos legião, eram muitos espíritos. Dizem os entendidos da matéria, que fazem análise sobre isso, que quando eles disseram não nos expulses, manda-nos para aquela vara de porcos, Jesus fez-lhes a vontade. E os porcos, que eram em número, segundo os textos, mais de 2.000, mergulharam no mar. Nós sabemos que os porcos se afurdam à procura de água, mas não se metem na água. Aliás, têm aversão à água. Então, era uma demonstração de que eram mais de 2.000 os espíritos que subjugavam, ou constituíam, digamos assim, a falange que subjugava aquele homem de Gadara. Quando os porcos mergulharam na água, o homem ficou bom. O homem ficou curado. Então há uma influência dos espíritos que às vezes têm número que não se pode imaginar. Os espíritos das trevas, os espíritos inferiores, fazem convênios uns com os outros. Quer dizer, quando um espírito aparece a querer vingar-se de alguém que está na Terra, por razões que são lógicas e racionais, os outros ajudam-no, na certeza de que a seguir esse vai ajudar os outros. Pelo século XIII, XII, havia uma organização religiosa chamada os Vingadores. Há uns filmes que falam em nome da Rosa, mas não sei o que mais. Houve uma altura que os assassinos, les assassins, que eram grupos que eram organizados para matar, para assassinar. Pelo século XIII, 1200 e tal, estavam organizados nas abadias religiosas, em muitas abadias religiosas, e muitas delas que passaram à história com o nome da abadia dos Beneditinos, e era dos Beneditinos porque quem organizou isto pela primeira vez se chamava Benedito. Então essas pessoas eram mais ou menos fruto dos duelos, fruto das guerras e das lutas, eram mais ou menos constrangidos, perdiam tudo na sequência digamos assim, da derrota nesses duelos, perdiam tudo e então eram mandados, eram metidos nessas abadias que eram verdadeiras prisões. Então depois organizavam-se dentro dessas abadias para se vingarem daqueles que tinham sido responsabilizados pela sua situação, porque era uma situação social. Toda a gente já sabia, quando alguém fosse derrotado numa coisa dessas, não é? Num duelo, pois com certeza que perdia todo, perdia a família, ficava mal visto socialmente, e só lhe restava abrigar-se nessas abadias, nesses conventos, onde, nas suas, digamos assim, nos subterrâneos, se faziam coisas incríveis, coisas inacreditáveis. Camilo Castelo Branco traduziu ao português um livro chamado Uma Freira no Subterrâneo. Uma freira no subterrâneo foi alguém que depois foi descoberto que estava no subterrâneo, torturada, batida num cubículo que não tinha mais de 1,5 metro de altura, 2 metros de comprimento. Quando ela saiu, essa freira quando saiu, que foi descoberta quando saiu desse subterrâneo, ela não se conseguia endireitar, vivia corcunda, porque ela não se levantava, não tinha altura para se levantar. E isso resultava, esse ter mergulhado naquele subterrâneo, naquela prisão, naquela cela, isso resultava de ter o posto a servir o prazer de determinados sacerdotes que se usavam das freiras. Ela que tinha sido obrigada pela família a ser freira porque se tinha permitido desafiar o poder paternal no casamento, na sua ligação afetiva. Mas eram práticas usuais. Entendia-se a religião como se fossem os homens a mandar. E daí ter surgido a ideia de que os dirigentes religiosos eram nomeados por Deus, eram os representantes de Deus na Terra. Portanto, há coisas de um arbítrio tremendo. Nós publicamos o livro Labirintos do Ódio, da Traição e da Dor, que fala exatamente numa horda, num grupo de encapuçados. Pois é nessa altura,
nessa altura da abadia dos beneditinos, ou outras abadias que havia espalhadas por toda a Itália, por toda a Europa, é nessa altura que esses vingadores se organizavam nas abadias para se vingarem daqueles que os tinham lá posto, daqueles que tinham publicamente desonrado o seu nome e a sua família. Saíam pela calada da noite, eles faziam um juramento esse juramento era claramente: eu aceito que me ajudem e comprometo a ajudar aqueles que me ajudarem. Então, se havia um que ia vingar-se de alguém, saíam encapuçados pela noite, saíam encapuçados dessas abadias e depois iam vingar-se. Alguns, a vingança era por sequestro e levarem para os subterrâneos das abadias e depois ali fazerem torturas e coisas desse género. Agora perguntamos nós, e quem era essa gente terrível? Quem era essa gente terrível? Jesus abriu as portas ao entendimento dessas coisas, mas ninguém quis dar muita importância a isso. Não era só a comunicação dos espíritos, era também o nascer de novo, o nascer outra vez, o renascer. Que na época tinha uma palavra para designá-la que era ressurreição. Ressurgir na carne, ou ressurgir da carne. Nós vamos ver nos textos que quando se refere, por exemplo, a Jesus, ressurgiu da carne, isto é, ressuscitou da carne. Mas quando era, por exemplo, Lázaro, que é um outro fenómeno muito particular, quando Lázaro voltou à vida, ele ressurgiu na carne. Mas havia um outro ressurgir, que era o nascer de novo, que era o nascer em novo corpo, em nova carne. Pois bem, estas ideias básicas que Jesus transmitiu, a comunicação dos espíritos ou a reencarnação, foram pura e simplesmente proibidas. Até o século IV, já temos dito isso, era uma aceitação tácita dos religiosos, dos cristãos, que não ainda dos católicos, porque católica é uma designação para a religião cristã que era universal. Católica é uma palavra que não é portuguesa, mas que quer dizer universal só, não quer dizer mais nada. Como Evangelho, já temos dito também, não é uma palavra portuguesa. Foi adaptada ao português com o nome de Evangelho, mas a palavra é grega. E, portanto, essas palavras que foram tomadas como nas línguas nativas, nas línguas dos cristãos, até ao século IV, eram claras na sua significação. Ressurgir na carne era nascer outra vez pelo corpo e transformar-se em espírito. Era a reencarnação. Encarnar de novo, tomar de novo conta de um corpo. Reencarnar. Encarnar outra vez. E eram verdades indiscutíveis e absolutas. Hoje, se nós formos perguntar, mesmo aos cristãos, se acreditam na reencarnação, alguns poucos dizem que acreditam. Outros poucos dizem, eu acredito, mas não posso, que é pecado. Se perguntarmos se acreditam na comunicação dos espíritos, alguns acreditam. Mas alguns outros, muitos, a maior parte, nem quer ouvir falar nisso, que é pecado mortal. Por exemplo, está considerado que pactuar com o espiritismo é um pecado mortal. Isto quem é que escreveu? Moisés, já temos dito isso, mas já não escreveu nada disso. Ninguém sabia lá o que era espiritismo. Só a partir do século XIX é que a palavra espiritismo apareceu, século XIX. Durante esses séculos todos, e mais uns 15 antes de Cristo, nunca ninguém falou nessa coisa de espiritismo, porque não havia. Agora, comunicação dos espíritos, isso havia. Quando é que foi proibida a comunicação dos espíritos? Foi proibida. Eu tenho dito a alguns sacerdotes, amigos, mas se é proibido, é porque existe. Porque uma coisa que não existe, não é preciso proibir. Não existe. Mas proibiu-se. Então é porque existia. Importa saber se os espíritos são de Deus. Existia. É João a escrever na sua primeira epístola. Portanto, os espíritos comunicavam-se connosco. Os espíritos comunicavam-se connosco. Como é que se comunicam os amigos? Pelo bem. Com amor. Sugerindo. Avisando. Alertando. Não é noticiando. Porque se vier um espírito dizer, vais ter um acidente. Não é bom. Não é um bom espírito. Porque um bom espírito não dá maus frutos. Uma árvore boa não dá maus frutos. Eu posso dizer assim, vais ter um acidente. Eu nunca mais saio de casa sem pensar, vou ter um acidente. E acabo por ter um acidente. Acabo por me distrair e ter um acidente. Então os bons espíritos não vão dizer, vais ter um acidente. Podem vir dizer, cuidado, atenção, não andes depressa, descansa, não faças viagens longas todas seguidas. Podem vir dar uma série de conselhos. Mas não vai dizer que nós vamos ter um acidente. E não vão dizer que vamos ter uma doença gravíssima. Não vêm dizer. Eu tenho uma familiar, teve uma doença grave, acabou por desencarnar com isso. E só descobriu uma noite, já muito perto
já por volta da meia-noite, quando uma entidade, por determinadas circunstâncias, se manifestou e lhe disse: vais ao médico, hoje não, que já é muito tarde, mas amanhã a primeira coisa que fazes, vais ao médico. É claro que era uma doença grave. Mas não lhe disse: tens uma doença grave e vais morrer, mas não sei o quê, porque não seria um bom espírito uma coisa dessas. Vais ao médico, o médico vai diagnosticar o que é preciso fazer. O que é preciso fazer? Mas não venha atemorizar ninguém. Tu vais ficar desempregado. Tu não vais conseguir emprego. Tu não vais conseguir dizer o ano. Tu não vais... Isso não são bons espíritos. Então importa saber se os espíritos são de Deus. João, primeira epístola. São avisos que vêm de longa data e que se perderam a propósito de quê? Como é que um bom espírito vem dizer assim: não vai nada para o inferno, que isso não existe, tens que te modificar, tens que transformar a tua vida, tens que vigiar os teus sentimentos, os teus pensamentos, os teus atos, tens que mudar, tens que transformar. Isso é um bom espírito que nos vem fazer sugestões boas. Agora, tu já estás condenado, nunca mais te safas, tens um pecado mortal, já não te safas mais, vais para o inferno. Não pode vir fazer uma coisa dessas, porque nós estamos condenados à perfeição. Só há uma coisa que é inexorável, que não há discussão, é a nossa evolução. Ou queremos e fazemos-lo mais depressa, ou não queremos, vai ser mais devagar e vai ser pela dor. E vai ser pelo sofrimento. Porque Deus é bom e não quer que as suas criaturas vão para o inferno. Agora, o inferno é uma coisa transitória. Se nós fizermos por isso, libertamos-nos dos erros, das dívidas. Se nós não fizermos nada, vamos continuar a carregar com elas. Eu vi uma história muito curiosa aqui há uns anos, por um preto velho. Alguns espíritas pensavam, aqui há umas dezenas de anos atrás, que preto velho não é espírito que trabalha num centro espírita. Preto velho trabalha nas umbandas, trabalha na quimbanda, trabalha no terreiro, trabalha por aqui, etc. Mas não trabalha no centro espírita. Isso é uma ilusão, isso é uma mentira. Nós sabemos que muitos daqueles que eram considerados pretos velhos, que eram ouvidos nas tribos, que eram ouvidos nas senzalas, exatamente porque era a voz da experiência, que foram antigos egípcios esclavagistas, que dominaram, escravizaram o povo, muitos judeus, e então pediram, num ato de humildade, que lhes fosse permitido continuar ainda como negros, porque a condição de negro é uma condição de subserviência, de inferioridade. E então eles queriam continuar a exercitar a sua humildade, sentindo-se inferiores, ou pelo menos sentindo-se sujeitos a serem considerados inferiores por aqueles que nós hoje somos, não é? Mas que éramos de outro tempo, entendíamos que éramos os melhores, que éramos acima de tudo os outros, o resto é tudo gente atrasada e por aí fora. Então há espíritos desses, pretos velhos, que têm conhecimentos científicos. E vejam-se como eles têm, às vezes, conhecimentos na área da fitoterapia, na área do tratamento pelas plantas, na área do tratamento pelos produtos naturais. Porque era essa época do antigo egípcio que eles necessitavam como médicos, como pessoas ligadas a essa arte de curar, eles necessitavam isto, então têm conhecimentos profundos. Mas hoje, nesse deambular pela regeneração, ou a caminho da regeneração, vivem essa situação de serem considerados inferiores para continuarem a aguentar, a ouvir, a serem sectarizados e a dominarem o seu orgulho, que era o orgulho de antigamente. Então, nós ouvimos de um preto velho uma história curiosa. Dizia ele assim: dois homens foram confrontados com carregarem a sua cruz. A cruz é nossa. Não há filmes que não têm nada a ver até com grande espiritualidade, em que Jesus, a caminho do Calvário, caia e a cruz ou o madeiro seja lançado fora. Quase sempre, reparem nos filmes, quase sempre Jesus cai e o madeiro fica em cima das costas. É uma lição. A cruz é de cada um e cada um tem que a levar. Cada um tem que levar a sua cruz. Nós não podemos levar a cruz dos outros. Mas Simão Cirineu, foi autorizado ou foi chamado para ajudar Jesus a levar a cruz. Mas não foi Jesus que o chamou, porque eles não permitiam uma coisa dessas. Foram os próprios soldados, como viram que ele já não aguentava, que chamaram Simão Cirineu para levar a cruz durante um certo espaço de tempo. Então a cruz é nossa. E dizia o nosso irmão: dois homens foram mandados levar a sua cruz por determinada
caminho por uma determinada estrada. Havia o esperto e havia o que não era esperto, não é? Porque há sempre uns chicos espertos que procuram atirar a cruz para cima dos outros, procuram disfarçar-se das coisas e atirar o sofrimento para cima dos outros. E então os dois carregaram a sua cruz e fizeram um sinal de partida para uma grande maratona. Lá foram por aí fora. O esperto, não é? O esperto andou um bocadinho mais ligeiro, o outro era muito débil fisicamente, atrasou-se. De repente o esperto cortou um bocado a cruz. Levava um serrote, cortou um bocado. E andou mais um bocado, foi-se distanciando. Depois cortou mais outro bocado. Quando chegou, passado um tempão, junto de um rio, não é? Olhou aquela imensidade da água, tinha um bocadito de madeira na mão e ficou sentado à beira da água. O que é que eu vou fazer para passar a água, para passar o rio? Tinha metido um pé que ele era fundo, voltou para trás. Passado muito tempo, chegou, não é? O ignorante, entre aspas, o burro, com a sua cruz ainda grande, deve ter dito assim o outro, olha que burro, se fizesse como eu, tinha também cortado a cruz. Só que ele, na sua simplicidade e na sua humildade, pousou a cruz sobre a água. A cruz boiou. Ele, como se fosse uma boia, agarrou-se à cruz e atravessou por outro lado. Os chicos espertos assim, bolas, tenho que ir buscar os outros bocados de madeira todos atrás, que é para fazer o mesmo. Ninguém pode desfardar-se da sua cruz. Até ao último centelo, até ao último momento. Temos que sorver a taça até à última gota. Jesus ensinou isso. Mas nós achamos que vamos desfardar. Vamos ao padre, a gente prejudica quem prejudicar, diga mal de quem quiser, de toda a gente, faça isto, calunie, faça aquilo outro e tal, porque depois vamos ao sacerdote, padre, pequei, perdoa-me, juro-se encomendar-te nunca mais tornar a ofender, juro firmemente encomendar-me nunca mais tornar a ofender, e espero perdão, assim com o olho aberto para ver se das minhas culpas, amém. E já está tudo perdoado, quer dizer, não é? Chega lá ao peito do rio, que já tinha um tocozinho de madeira, pois é, pá, por ser esperto demais, pega lá uma cruz inteira para passar para o outro lado. Não funciona assim. As coisas não funcionam assim. É evidente que nós temos que aprender a compreender estas coisas. A compreender estas coisas. Porque é que os espíritos se agarram a nós para se vingarem? Tem que haver uma razão. Não voltes a fazer. Tem que haver uma razão. Porque nenhum espírito nos quer mal sem haver uma razão objetiva. Sem haver uma razão concreta. Ninguém nos persegue se não houver uma razão substancial, de lógica e de alguma forma, de justiça. Não é? Ai, como fizeres, acharás. Não é preciso ser pelas nossas mãos, que a pessoa vai achar aquilo que nos fez. Mas Deus pode tardar, mas não falta. Na hora própria, a cobrança vai. Até ao último centelo. Ora, nós precisamos entender o porquê dessas coisas. Nós vemos aí pessoas a darem-se mal umas com as outras, insultarem-se, prejudicarem, caluniarem e tudo mais. Morrem como se fosse um descanso. Não é descanso nenhum. Isso é uma ilusão. Pelo sim, pelo não, mas é cremar, porque cremar, olha, morre o bicho, morre a peçonha. Mas o cremar não funciona, a não ser... Funciona assim. A não ser quando a pessoa tem dívidas graves na área do fogo. Contam os espíritos que isso, aqui há uns anos atrás, era frequente. Agora também vai sendo de vez em quando, mas não é uma coisa tão frequente. Os indigentes que morrem à beira da estrada, ficam caídos, que ninguém reclama o corpo, eram utilizados, metidos em arcas congeladoras, não é? E depois eram utilizados nas experiências laboratoriais, nos trabalhos de investigação, nas universidades e tal. E então contam os espíritos que, certa feita, um desses indigentes foi levado para um laboratório de pesquisa, de investigação. E claro, ali, como é que se faz, por exemplo, uma autópsia? Não é? Imaginem, uma autópsia. Mas não foi quem a pensar nisso até logo à noite, depois não dorme. É uma rebarbadora, não é? A cortar o peito para ver o que é que está lá dentro, que estava errado. É uma rebarbadora a abrir o crânio, para ver o que é que dentro do crânio. É uma rebarbadora. E o espírito, na sua ignorância, sofria terrivelmente. Cada vez que lhe cortavam, ele depois acabou por vir pedir anestesiem os corpos antes de iniciarem as autópsias ou antes de iniciarem estes trabalhos de investigação, anestesiem. É evidente que às vezes funciona, espiritualmente funciona, porque nessa circunstância o espírito desliga-se do corpo. Mas
Tem que haver uma causa para que as pessoas sejam sujeitas a essas experiências, não é? Tem que haver uma causa para que se tenha tornado indigente e ninguém tenha reclamado do corpo. Tem que haver uma causa, tem que haver um motivo muito sério. Então, eles fizeram 30 pomalinhas, fizeram as experiências todas, retalharam, cortaram, etc. Quando já não podiam aproveitar mais nada, o que é que fizeram? Ligaram todos os ossos por fios, por cordões, por coisas não sei o quê, e fizeram o esqueleto. O esqueleto também é para ser estudado, não é? Na área da medicina, e então penduraram o esqueleto lá numa coisa muito bonita, até que eles iam lá, olha, aqui está a tíbia, e o perónio, e mais o húmero, e o fêmur, e a cabeça, e tal, e faziam aquele estudo todo. Um dia, um estudante, inadvertidamente, entrou no laboratório, meio às cegas, não é? Era frequente beberem umas cervejolas, não sei se foi por causa disso ou não. O que é facto é que encostou-se ao esqueleto, e o esqueleto caiu ao chão todo desfeito. Nesse momento, é que o espírito se libertou daquele esqueleto. O espírito tinha estado agarrado ao corpo e tinha sentido tudo, com um sofrimento tremendo. Porque, sem saber que tinha morrido, sentia tudo como se estivesse a ser retalhado, cortado, etc. Vivo, como se estivesse a sentir aquilo tudo vivo. E então, naquele instante final, até o último centímetro, desconjuntou-se o esqueleto e o espírito saiu. E depois veio pedir que fizessem isto, aquilo, aquilo. Porque não é fácil nós descobrirmos que morremos, isto é, que desencarnamos. É claro, é muito mais difícil quando a gente, ao explicar estas coisas, as pessoas adormecem, isso é muito pior. Porque então, nem daqui por 10 reencarnações, as pessoas aprendem essas questões, não aprendem mesmo, é escusado. Mas nós temos que saber que a morte não é aquilo que nos impingiram. Porquê é que as pessoas têm medo da morte? Porque nos impingiram o terror, o juízo final, a separação dos cabritos das ovelhas, o julgamento. Não há julgamento nenhum, senão pela nossa própria consciência. A nossa própria consciência é que nos julga a nós próprios. Os atos errados, tudo fica claro. Tudo aquilo que a gente fez de errado, ou aquelas coisas boas que podiam ter feito e por omissão não fizemos, tudo vem ao consciente. Tudo vem à memória, à lembrança. E as coisas boas? Poderão vir também, porque são atenuantes, porque são ajudas, auxílio para o sofrimento não ser tão grande. Mas as pessoas não sabem que morrem. Porquê? Porque fomos habituados, nós, os religiosos, a ir à presença de Deus para o julgamento. Tão logo morremos, nem sequer é definido que a morte é do corpo, não é da alma, a alma não morre, mas nós estamos com a ideia que vamos à presença de Deus para o julgamento. E vai daí, começamos a olhar para todo lado, onde é que está esse Deus? Não está, então não morremos. Ainda não foi desta. É como a gente adorme à noite, é morte. É um treino para a morte. É um treino para a morte. A gente adormece e acorda no corpo. Adormece e acorda no corpo. Chega a uma altura que adormece e acorda fora do corpo. E não se dá conta. Porque o nosso corpo espiritual é uma cópia, é uma matriz do corpo físico. Temos todas as feições daquela forma de ser, temos gravado no corpo espiritual. Nós olhamos, somos nós, não morremos. E quando a gente ouve alguém dizer morreu, não é verdade, não sei quantos, não me enterrem. E eu já não estou como ao outro, que estava a ver passar um funeral e a certa altura passou lá a carreta, passou lá o carro fúnebre, não é? E ele viu, que a grande médium, ele viu o espírito a correr atrás da urna, leva o meu corpo, a gritar por ali fora. É uma mediunidade um bocado interessante, não é? É o espírito a correr atrás do corpo. O espírito, às vezes, coitado, está ali adormecido por uma doença gravíssima que foi a causa da sua separação do corpo, agora a correr atrás da urna. Onde é que leva o meu corpo? Onde é que leva o meu corpo? Embora é verdade que nós devemos evitar o choro, o ranger de dentes, aquela coisa toda, aquela às vezes falsa, não é? Antigamente até se contratavam pessoas para chorar, que era para o espírito e todo satisfeito, todo contente. Aí tanta gente a chorar por mim. Mas eram contratados e pagos para isso. As carpideiras, não é? Faziam vida daquilo. E carpiam as mágoas dos outros. Mas isso não é assim, quer dizer. Nós não vamos à presença de Deus, vírgula, não morremos, ponto final. E para onde é que vamos? Para a casa de onde saímos. Jesus fala
no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, uma coisa muito interessante. Quando o espírito impuro sai de um homem, vejam só, está lá, vão lá ver o Evangelho de São Mateus, capítulo, para não perder muito tempo, 42 e seguintes. Quando o espírito sai de um homem, porque o ser humano somos nós, espírito, corpo espiritual, ou perispírito, e corpo físico. Isto é que é um homem. É o homem, o ser humano. Quando o espírito sai, o corpo ou morreu ou está adormecido, pode acontecer isso durante a noite, pode acontecer nos sonhos e nos pesadelos. Mas Jesus dizia, quando o espírito sai de um homem, vagueia um espírito impuro. Quem são os espíritos impuros? São aqueles que não são puros. É assim. Os espíritos impuros somos todos. Todos. Quando formos espíritos puros, estaremos dos mundos divinos, então deixaremos de vir de um corpo humano. Já não temos esse espírito tenso, material ou materialista. Vagueia por sítios áridos em busca de repouso e não encontra. Todos nós, quando saímos do corpo, todos nós ficamos naquela perplexidade. Não, eu não morri. E voltamos para o corpo. Vagueia por sítios áridos em busca de repouso, não encontra. Então, Jesus a falar, volta para a casa de onde saiu. Sai de um homem, volta para a casa de onde saiu. E encontra limpa, varrida e arrumada. O ambiente onde ele estava. E chega à conclusão, muitas vezes, que foi mandado para as profundezas do inferno, para as pedras negras, amarrado de qualquer maneira, expulso, exorcizado. Mas os espíritos, na sua simplicidade, vão em busca de repouso. Como não encontram, voltam para a casa onde estavam, para o pé da família, para o pé dos amigos. Encontra limpa, varrida e arrumada, isto é, o que aconteceu foi que a família quis desfardar dele, mandou embora, mandou rezar missas por andar, mandou fazer isto, fazer umas bruxarias, fazer umas coisas assim desse género. Então fica revoltado e diz Jesus. Então sai, vai procurar outros espíritos piores do que ele e regressa. O estado final daquele homem, a casa, é pior do que o primeiro. Mateus, capítulo 12, leiam todo. É o Evangelho de Jesus. Então nós saímos do corpo e às vezes vamos em busca de repouso. Não encontramos, voltamos para onde a gente estava. Não fomos à presença de Deus para o julgamento, porque não é verdade. Deus não é justiceiro, Jesus não é Deus. Deus não é justiceiro e, portanto, não vai fazer essa justiça. Nós fazemos a justiça de acordo com o nosso comportamento, com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser, com aquilo que a gente fez. Fundamentalmente errado, com o que prejudicamos os outros. Não matar ou causar outro dano. No corpo, nem alma, a nós, como diz o texto, a si mesmo ou ao próximo. Então é esse julgamento consciencial que nós fazemos. E a nossa consciência para esse julgamento é Deus em nós. Então, os religiosos cristãos não vão à presença de Deus, logo não morreram, continuam a andar por aí. Mas os materialistas, pior, porque para os materialistas, essa coisa da alma isso é para enganar o povo, não é? Essa coisa da religião é para enganar o povo, é o ópio do povo, essa coisa do povo. Qual alma, qual carapuça, não há nada. Às vezes, na hora da morte, já há. Alguns desses materialistas chegam à hora da morte e nós conhecemos um que até embirrou, já estava quase a morrer, embirrou com um crucifixo que estava num quarto da casa de saúde onde ele estava a morrer e mandou tirar o crucifixo da parede. Não morreu na mesma. Morreu mesmo, não desencarnou. Esse morreu mesmo. Morreu mesmo e pronto, foi para o outro lado com convicção. Não é alma, mas não morreu, que está vivo. Não é? Isto é, sente-se vivo, vírgula, não morreu e volta outra vez para onde estava. E continua a andar por aí a artesanar a cabeça aos correligionários ou àqueles que não são correligionários. Portanto, os materialistas também não acreditam porque, quer dizer, estão vivos. Não estão em alma, que a alma não existe. A alma não existe, então não morreram ainda. E é esta certeza, entre aspas, que todos nós alimentamos quando deixamos o corpo. Ainda não fui à presença de Deus, então não morri. Eu ainda não acabou tudo, porque acaba tudo, porque a morte acaba com tudo, então é que eu também não morri. E é esta ignorância que faz com que eles andem por aí aos magotes e que os nossos familiares, ao sentirem que não morreram,
Pois vão outra vez, querem os medicamentos, querem a sopa, querem aquela coisa, querem a atenção, querem que falem com eles, etc. A gente não fala, a gente não liga, não vai levar a medicação, não vai levar nada disso. Conclusão, ficam raivosos, ficam revoltados e atesanam-nos a cabeça. Esses desgraçados. Não, é uma questão de ignorância. Ignorância. E aqueles outros que a gente prejudicou, a quem a gente caluniou, a quem a gente fez muito mal, destruiu as famílias e os filhos e essa coisa toda. E esses, como é que ficam no meio disto tudo? Inimigos. Eu só não te acerto o passo se eu não quiser, se eu não puder. Aliás, peço vénia para dizer que muitos daqui dos presentes pensam assim. Eu só não me vinco se eu não puder. Eu só não me vinco se não puder. Portanto, é inerente à criatura humana. A gente morre mais fácil, porque agora ainda nos veem e a gente tem medo de ir para a cadeia. Mas depois não nos veem e a gente faz as coisas para calada. Faz as coisas traiçoeiramente. Mas faz mesmo, isto é uma verdade. Portanto, não é de admirar que muitos desses espíritos andem connosco. E convosco também, oremos. Não é? Andam connosco, andam à nossa volta, andam aí. Não há nenhum sítio para onde eles vão presos, nem há para as profundezas daqui ou da acolá. Deu uma telenovela aqui há uns anos, já deu 2 vezes ou 3, acho que já deu 3 vezes. A Viagem. Eu tenho a gravação de toda esta novela, para qualquer dia, quando já foram todos velhotes e não tiver mais nada que fazer, não é? Para sentarmos aí numa sala a ver a novela. E a explicar a novela. Essa novela, A Viagem, é baseada num livro chamado Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, psicografado por Ivone do Amaral Pereira. Memórias de um Suicida. São cerca de 100 episódios. 100 episódios. E fala lá claramente como é que as coisas funcionam, baseado naquela descrição de Camilo Castelo Branco. Camilo Castelo Branco suicidou-se. Camilo Castelo Branco suicidou-se, século XIX, a parte final do século XIX. Curiosamente, conheceu nessa vida Ivone do Amaral Pereira, não se chamava assim. Era uma senhora, não sei se também poetisa, nessa altura, que vivia em Portugal. E ela acabou dando uma entrevista, já nos anos 50, qual era a afinidade que ela tinha com Camilo Castelo Branco e com um suicida. E ela acaba por confessar que, de facto, também ela tinha fugido pela porta do suicídio, nessa altura em que Camilo também fugiu. Poderão ter-se encontrado no mundo espiritual na condição de suicidas e terem vivido e convivido episódios dantescos de grande sofrimento. Camilo terá estado 10 anos, 12 anos, no vale dos suicidas. Os espíritos partem para o mundo espiritual e juntam-se por afinidades. Os alcoólicos com os alcoólicos, os mentirosos com os mentirosos, os raivosos com os raivosos, os suicidas com os suicidas, os homicidas com os homicidas. E, portanto, quer dizer, é a mesma coisa que as senhoras que gostam de falar na vida dos outros, não é? Também gostam de se juntar umas às outras para costurar, para zurzir na vida dos outros. Porque se uma pessoa diz assim, não quer saber, já é como os fumadores, não é? Os fumadores, eu daí também falo com conhecimento de causa, os fumadores juntam-se uns aos outros, quando não tiverem cigarros deles, cravam os cigarros aos outros. Mas se for para cravar um cigarro a quem não fuma, não dá resultado. Vamos beber um copo, eu não bebo. Pronto, está arrumado, não há mais questões a pôr. Porque não interessa àquele que bebe convidar quem não bebe. Porque se bebe, ora agora pagas tu, ora agora pago eu. Se não bebe, agora pago eu e agora volto a pagar eu e etc. Não interessa, não convém. Então, no mundo espiritual, juntam-se por afinidades. Juntam-se por afinidades. E há filmes extraordinários que falam nestas coisas e que não são filmes espíritas. Always. O filme Always é sempre em português. A ligação não acaba, continua. E é uma história muito fantasticamente bonita, porque é a história de um piloto de combate aos incêndios e que morre num acidente para salvar um amigo. E que deixa a sua noiva na terra, um desgosto tremendo.
E conta como é que ele vai avançando a proteger, até que chega um ponto em que ele influencia um companheiro para a sua mulher, entre aspas, para a sua noiva que ficou na terra. E se torna ele mesmo o anjo da guarda, o anjo protetor, os guias, vá lá, o guia daqueles que ficaram na terra. É um filme lindíssimo, mas que as pessoas olham para aquele filme, não, foi um acidente, o avião caiu, morreu queimado, mas não sei o quê. Aliás, é um filme tão curioso que quando ele cai e morre, não é? Vê-se depois toda aquela extensão queimada, toda queimada, como vemos aí nos nossos incêndios, não é? Tudo queimado. Exceto que, no meio daquela fornalha, entre aspas, apagada, aparece assim uma coisinha, parece um oásis toda verde, toda verdejante. No meio daquele bocadinho da relva, não é? Está o morto, entre aspas, está o espírito desencarnado. Sentado numa pedra está julgo que é Catarina Hepburn, que é uma atriz muito curiosa, vestida toda de branco, à maneira, não é? Calças brancas, aquele coletezinho de senhora todo branco, sentado numa pedra. E diz ele, olhou, acordou e disse, mas eu ainda há 20 minutos estava ali em cima. E diz-lhe ela, só que esses 20 minutos representam 6 meses na vida. Ele esteve como se fosse 20 minutos, teve 6 meses ainda para acordar espiritualmente. E nós vemos aí às vezes médiuns que recebem logo os espíritos no dia da morte e não sei quantos. Aquilo é uma tourada, quer dizer, uma coisa maravilhosa. Como se fosse possível que a pessoa desencarne assim, de uma forma não esperada, e já está toda acordada a pensar que não é verdade. Não é verdade mesmo. Mas ele não deu conta de que tinha morrido na hora, só mais tarde. Só mais tarde. Então é necessário nós apercebermos desta realidade. O que é a morte? Para que acabe o medo da morte? A vida continua, disse Jesus. O meu reino não é deste mundo. Vou preparar-vos o lugar. Tanta esperança. Eu rogarei ao Pai e virá outro Consolador, que em meu nome lembrará o que vos tenho dito e esclarecerá todas as coisas. Então a morte tem que ser um consolo. Nascer é prisão. Morrer é libertação. Enquanto a gente estiver no corpo, não pode sair dali. Está amarrado, está preso ao corpo. E tem que passar as vicissitudes do corpo. Quando nós nos libertamos do corpo, seria bom que nós nos libertássemos mesmo. Que deixássemos de estar ali amarrados, ali agarrados. Por causa das coisas da terra. Porque a gente não quer morrer. Mas não há morte. Como é que um corpo completamente deformado, completamente estragado, destruído, nos serve para passarmos bem? Se em vida a gente não passa bem, num corpo que está doente, que está no fim do seu percurso na Terra, então é preciso que nós cuidemos de acordar fora do corpo, porque senão vamos acordar no corpo. O problema está que quando a gente é enterrado, vai acordar lentamente, com a comichão, com a bicharada toda a comer. Há pessoas que nós conhecemos que apareceram aqui no centro com o corpo todo em comichão, mas não tinham sarna, não tinham essas doenças que são conhecidas, não tinham nada disso. Mas sentiam o quê? Agarrados ao corpo, sentiam o apodrecimento do corpo e os bichos a comer o corpo. Então eram essas comichões que transmitiam aos médiuns. Até se for cremado, se for cremado, os bichos nem sequer têm tempo de provar se está salgado ou se está insócio. Não tem tempo. Mas o aquecimento não vai escapar. O espírito expulso violentamente do seu corpo pelo fogo não vai escapar. Agora diz assim, credo, se calhar noutra vida eu peguei fogo a uma mata, alguém morreu por minha causa, não quero ser cremado. Isso é igual, porque se tiver que passar por determinada situação, vai passar por essa situação. Então esta conversa é para quê? Para nós entendermos como joga a relação entre o mundo espiritual e o mundo físico, entre o mundo espiritual e o mundo material. O espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza e o destino dos espíritos e as relações entre o mundo espiritual e o mundo material. Como eu já tenho dito, o Papa Francisco diz que os católicos têm que começar a pensar de onde vem origem, para onde vão destino, o que é que andam a fazer a natureza. Há 157 anos que o Espiritismo diz isso. É preciso, é a ciência, é o Espiritismo que ensina, que estuda
a origem, a natureza e o destino dos espíritos, falando como o Papa. A origem, o destino e a natureza dos espíritos. E as relações que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Vou preparar-vos o lugar. Então, é um lugar no mundo espiritual. Jesus não falou nessa questão? Não falou nesta relação entre o mundo espiritual e o mundo material? Não falou com os espíritos? Não expulsou os maus? Não alimentou os bons? Não esclareceu essas coisas? Porque é que nós fugimos desta realidade? E andamos apavorados com a morte. Ninguém tem pressa, eu não tenho pressa de morrer. Quando chegar a hora, chegou. Mas não tenho pressa. Não pense, não tenho pressa. Devagarinho, quando chegar a hora, tudo bem. Lá vamos na nossa viagem, que é obrigatória. Agora, não temos é que ter medo de morrer. Porquê? Nós só precisamos ter medo se a nossa consciência estiver muito pesada e então devemos pedir a possibilidade de ir libertando a nossa consciência desses erros, desses crimes. Enquanto cá andarmos, nós temos que fazer por isso, por nos aperfeiçoarmos, por mudarmos a nossa conduta, por vigiarmos pensamentos, palavras e obras, por aprendermos aquilo que Jesus ensinou, lembrar aquilo que Ele falou e aprender, esclarecendo todas as coisas. Quando a gente estiver aprendido e estiver esclarecido, com certeza que o futuro não custa. Com certeza que o presente custa menos, porque ninguém gosta de sofrer, bem entendido. Mas se a gente sabe por que sofre, ainda vai esbatendo um bocadinho a dor. Agora, o mal é quando a gente não sabe porque é que sofre. Vivemos desesperados, revoltados e não aceitamos o sofrimento porque não é justo. Eu nunca fiz mal a ninguém, eu nunca menti, eu nunca caluniei, eu nunca fiz nada. Agora! Então, se eu não fiz agora, estou a passar por essas consequências, fiz antes. Se não fiz agora, fiz antes. Os espíritos disseram, mas Deus existe, prova que Deus existe. É fácil provar que Deus existe. Tudo aquilo que os homens não fizeram, Deus fez. Tudo o que os homens não fizeram, Deus fez. Os homens não fizeram o firmamento, não fizeram as estrelas, nem os cometas, nem os planetas. E se pudessem evitar o vapor d'água que às vezes nessas pressões altas e pressões baixas e dão essas enchentes, esses tornados, essa brincadeira toda, nós evitávamos, mas não podemos fazer porque não é o homem que faz isso. Embora colabore muitas vezes, pelos pensamentos, pelas palavras, pelos atos. Há muita coisa que a gente, antes de julgar, precisa de conhecer. Mas não vamos hoje falar em tudo, não é? Porque não a palestra passa para além das 10 horas. Mas temos que analisar. Em vez de nos andarmos mais ou menos a entreter, em condenar os judeus, em condenar os palestinianos e os judeus, precisamos perceber quem são os judeus de hoje. Ou precisamos entender quem são os palestinianos de hoje. Como fizeres, acharás. Os que estão a fazer no nosso entendimento vão ter que achar. Como? Na próxima vinda como palestinianos. E os que estão a sofrer são aqueles que fizeram ontem. Porque ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, falou Jesus. O Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Portanto, antes de nós fazermos qualquer condenação, analisemos as coisas. Quando uma pessoa se põe umas explosivos à cintura e mata indiscriminadamente homens, mulheres e crianças, é crime. É crime. Contra a própria divindade. Ah, mas a pessoa imolou-se, morreu por Deus. Ninguém morre por Deus. Então agora vai aqui uma pessoa com umas granadas à cintura, deita-se ali, explode, morrem não sei quantos inocentes. Isso aí já está tudo certo. Ah, mas atira uma bomba. As bombas são cegas. Ou atira um roquete, ou atira uma... São cegos. A intenção de fazer, essa é que vai ser objeto de condenação do próprio e voltará na posição daqueles a quem subjugou, a quem prejudicou, a quem torturou, a quem assassinou e por aí afora. Então, tudo é uma questão de resgate. Aí a gente é acusado injustamente. Então é porque acusou. Acusou injustamente, está de volta para pagar por isso. Caluniou. Está caluniado, mas eu nunca caluniei ninguém. Agora, mas certeza que em outro tempo fez jus a que agora receba de volta aquilo que semeou. A sementeira é livre, não pode fazer o que quiser, mas a colheita a seguir vai ser obrigatória. E é nesta perspectiva que é fundamental. Não é fundamental ir à sala de trabalho tirar espíritos. A sala de trabalho é para ajudar os espíritos a acordar por outra realidade, a perceberem a dimensão da verdade. Muitos nem chegam a ir à sala, vamos desculpar que eu vou afirmar,
perentoriamente, sem quaisquer dúvidas. Muitos aqui ouvem aquilo que a gente está a falar e percebem que alguma coisa está errada e mudam. Não precisam de ir à sala. Mas outros mais renitentes, que não nos ouvem, precisam de ir à sala para a gente chegar à fala, ao diálogo com eles. Não é para dizerem o que é que querem, o que é que deixam de querer, se querem missas, se querem velas, se querem isto, se querem aquilo outro. Não é nada disso. É para serem ajudados, orientados, esclarecidos e convencidos a seguir outro caminho. Não é deixarem-nos. Porque se a gente não fizer nada para que eles nos deixem, vão uns, vêm outros. Vão uns e vêm outros. Diz-me quem és, dir-te-ei com quem andas. Se a gente não muda, vai continuar a andar com eles. Ai, mas estes já foram esclarecidos e foram embora. Vêm outros, porque a gente os chama. É esta realidade, é esta verdade que é preciso entender. Para quando forem à sala ao trabalho, entendam o que é que está a passar ali. E ajudem com as suas vibrações de compreensão. Seguramente que eles é que são as vítimas. Agora são carrascos. Nós é que os prejudicamos, agora estão-se a querer vingar. Então é bom que a gente ajude, de um lado e do outro, para podermos todos, sem exceção, libertarmos-nos e não sermos obrigados, como o tal de Adão e Eva, como aquela casta de espíritos que voltou à Terra nessa coisa do Adão e Eva, terem que ser expulsos da sua própria casa, do seu mundo, da morada da casa do Pai, para virem a outra morada resgatar os seus erros e modificarem-se. Vamos meditar sobre isso e vamos, daqui a pouco, quem for à sala, com essa predisposição, quem se manifestar precisa de ajuda. E é fundamental que aqueles que hoje se consideram vítimas os ajudem a esquecer aquilo que nós lhe fizemos para se quererem vingar de nós. Vamos fazer a nossa irradiação pelos doentes. Vamos cantar na página 20.
Vamos pensar em todos aqueles nossos irmãos que sofrem. E os irmãos são aqueles que à nossa volta caminham conforme nós, procurando a paz, a esperança, procurando um dia melhor. Sofrimento é próprio do nosso mundo. Somos nós que teremos condições, como racionais que somos, como seres inteligentes que somos, em o fazer afastar de vez. Temos que caminhar nós todos. Por isso, orando por aqueles que mais sofrem, estamos dando oportunidade ao mundo espiritual, ao mundo bom, que possa recolher essas dádivas, essas vibrações, esses pedidos, essa ajuda que queremos dar a esses companheiros, sejam eles quem for. E eles recolhem. O mundo espiritual tem as suas equipas que vêm a estes ambientes e a todos os locais onde se propicia essa oportunidade de doar um pouco das energias, das vibrações de paz. Por isso recordamos, Senhor, todos esses irmãos que por todo lado continuam na busca da esperança, um dia melhor, da cura, do alívio, da paz. Que eles possam, Senhor, com aquilo que hoje estamos a querer oferecer-lhes e que os bons amigos irão recolher, que eles possam, através daquilo que tu com certeza saberás doar, multiplicando o pouco que damos por tudo aquilo que eles merecem. Leva por isso, Senhor. É pouca a nossa oferta. Leva. És capaz desses companheiros, desses irmãos, possa ser aquela que eles ambicionam, particularmente aquela que eles mais merecem.
E a partir de agora nos despedimos dos nossos telespectadores que nos acompanharam pela TV Espírita, que tenham recebido a nossa audição em boas condições, caso esperamos, próxima segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 20h30.